Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Como que vocês estão? O assunto da live de hoje é sobre como construir a sua agenda, né? E é um assunto que eu falo sempre com vocês. Tem assunto que é muito complexo, tá? De falar, porque é muito característico de cada pessoa, tá? Cada um faz de um jeito. Não tem uma fórmula, tá? Gostaria de muito de que tivesse, tá? Para eu passar aqui para vocês. Só que não tem uma fórmula, tá? De como construir uma agenda. Isso daí vai ser de acordo com o processo de vocês, tá? De cada um. O que eu vou falar aqui hoje é sobre algumas dicas que funcionou para mim, tá? E que eu quero passar para vocês também, tá? Para vocês também não cometerem os erros que eu cometi. Então, o intuito desse assunto aqui hoje é esse. Voltando a dizer que não tem uma fórmula, tá? E isso é muito particular de cada um, tá? O que eu tô falando aqui, o que eu vou falar aqui hoje são alguns exemplos de coisas que vocês podem fazer e que pode facilitar para vocês, tá? Então, assim... Ai, gente, peraí, deixa eu ligar aqui o microfone, porque a pessoa esqueceu de ligar. Peraí. Só um minuto. São as coisas do ao vivo. E aí, vocês estão conseguindo me ouvir? Quem tá aí, responde pra mim se tá conseguindo me ouvir. Então, gente, vamos começar, tá? Sobre como construir a sua agenda. Isso aí vai depender muito de como vai ser o início de vocês. E quem já está no ramo, e para quem já está no ramo, vai vendo a forma de se adequar, né, a respeito de construir a agenda. E aí eu vou explicar os principais benefícios de construir uma agenda, tá? Porque a agenda, gente, ela não funciona somente para vocês marcarem seus clientes, não. Ela funciona também como um caixa, vocês vão ver o capital de giro que vai entrar, tá? Vocês vão ver o seu planejamento mensal a partir da agenda de vocês, tá? Então, assim, ó, primeira dica que eu dou pra vocês na hora de construir a agenda. Gente, pra vocês construir a agenda, vocês têm que ter cliente, concordam comigo? Então, primeiro passo que vocês têm que fazer antes de conversar com o cliente, antes de marcar qualquer coisa, fazer um flyer, tá? Com as especificações do trabalho de vocês, tá? Eu vou citar um exemplo do meu flyer. Lá no meu flyer tem escrito lá tudo que eu faço, tá? Os serviços e tudo, qual é a minha forma de trabalhar. Então, assim, a primeira coisa que eu coloquei lá em frente ao serviço é que não está incluso esmaltação e cutilagem. Então, na hora que a pessoa marcar, ela já vai estar marcando ciente de que eu não faço esse tipo de serviço, viu, gente? Então, assim, é interessante que vocês façam isso e que as informações sejam claras, tá? Para os clientes não ficarem com dúvida. E na hora que chegar, na hora do procedimento, no dia, né, do atendimento, não gerar conflito com os clientes, tá? Que a gente não quer isso e é horrível, tá? Ficar discutindo com o cliente e tudo. Então, sim, é um conselho que eu dou para vocês. Façam esse flyer. Aí, além dessa informação de que eu não trabalho com esmaltação e cutilagem, lá tá falando que para fazer agendamento, a pessoa tem que fazer um depósito ou transferência de 50% do valor total da unha. E por que eu falo com vocês para fazerem isso antes de agendar, tá, gente? Porque tem muita cliente que marca e não vai. Então, assim, o profissionalismo começa a partir da gente. E é como eu falo com você sempre. A mesma responsabilidade que nós profissionais temos com as clientes também têm que ter com a gente. Concordam comigo? Então, assim, só aí elas vão ver já que não se trata de uma brincadeira. Tratar a gente com respeito, tratar o nosso negócio com respeito. Isso daí começa pela gente. Então, eu peço 50% do valor, né, total da unha ou manutenção antecipado para poder agendar. Por quê? Porque aí, por exemplo, se tem uma cliente que, vamos supor que você não trabalha dessa forma, assim como eu não trabalhava. E aí elas marcam e simplesmente não vão. E aí vocês entendem que isso atrapalha no final do faturamento mensal?
Então, assim, façam isso, tá? Para vocês não terem esse tipo de problema, como eu já tive. Então, lá eu coloco as informações, né? Como eu coloquei lá, que é por pagamento antecipado, transferência ou depósito bancário. Coloquei a opção também do Pix, hoje, que é muito usado. E também tem a transferência normal, tá? E aí, com essas informações, eu coloco lá as informações bancárias, né? Para elas usarem, para eu não ter que ficar digitando para elas. Coloco lá, né, a chave Pix, todas as informações que elas vão precisar para fazer esse pagamento antecipado para o agendamento. E lá no final, gente, eu coloco também especificando o valor do serviço, tá? Então, por exemplo, uma unha natural quadrada é 120. Então, R$ 120 vai valer a unha quadrada, não inclui outros formatos, tá? Porque são outros formatos, então são outros valores, tá? Então, assim, a construção da agenda, ela é muito ampla, ela é muito complexa. Não é somente ir lá e marcar um horário, não. Vocês têm que aprender como montar o negócio de vocês, tá? Como cobrar também. Então, assim, como eu falei no início da live, a questão da agenda é um assunto muito amplo, muito complexo por conta disso. Então, assim, claro que de primeira vocês não vão entrar nesse ritmo, tá? Isso demora. E o que eu tô falando aqui levou um pouco de tempo para eu chegar nesse nível, tá? Eu tive que passar muito aperto, eu tive que passar muita raiva com cliente que não tem responsabilidade com a gente. Então, assim, o que eu tô passando aqui pra vocês, como eu disse, não é uma fórmula. É como eu faço e assim, o que eu tô passando são dicas que funcionou pra mim e eu acho de extrema importância dividi-las com vocês, tá? Então, assim, não tem uma fórmula, isso daí vai depender muito do desempenho de vocês, do que vocês querem, qual que é o seu planejamento mensal. Façam isso também, porque quando a gente... a agenda é a base de tudo, tá? Então, assim, vocês vão calcular gasto por mês. O primeiro mês é muito difícil a gente saber quanto que a gente vai gastar, tá? Porque até então você não tem uma lista extensa de clientela, tá? Para quem tá começando. Quem já teve início sabe como funciona, mas assim, faça agendamento, tire uma agenda, não tem necessidade de ir lá mandar fazer uma agenda, usa uma agenda que tem em casa, que tá lá parada, mas faça isso mensalmente, tá? Para vocês terem noção do que vocês fizeram, do que vocês gastaram, do dinheiro que entrou, do dinheiro que saiu. Então, assim, por exemplo, eu gastei hoje na empresa, eu comprei material. Anotem isso também lá, é de extrema importância. A construção da agenda não é somente o contato cliente profissional, não, tá? Ele é muito além disso, vai muito além disso. Então, assim, antes de pensar em clientes, vocês têm que pensar na gestão do negócio de vocês. Então, pensem nisso. Qual que é a meta mensal? Então, assim, e além de fazer o agendamento, como eu já disse em outras lives, tá? Dicas que eu deixo aqui pra vocês. Façam propaganda do serviço de vocês. Tem hoje a ferramenta do Facebook, né? O Facebook tem lá o Marketplace. Então, façam anúncio diariamente lá, né? Nos grupos que são da região de vocês, tá? O Facebook hoje ele tem essa ferramenta e ela é maravilhosa para quem tá começando. Então, assim, é uma oportunidade que vocês têm de que mais pessoas conheçam o seu negócio. Coloque lá o seu WhatsApp, o Instagram, né? Tem gente que gosta de ir lá olhar o perfil, então, assim, coloquem. E outra coisa, falando sobre Marketplace, deem opção para o WhatsApp, eu não sei falar muito bem aqui, business, não sei, mas é o WhatsApp empresarial. Por quê? No WhatsApp empresarial, vocês podem criar um catálogo. E por que isso facilita a vida da gente na hora do agendamento? Tem muito cliente que chama a gente, e tem muito curioso, né? E você podia mandar foto, e aí não ficar aquela coisa chata de você ter que ficar mandando foto o tempo todo. Você já cria um catálogo, coloca tudo lá que vocês fazem no catálogo. Se for uma opção que vocês achem viável trabalhar dessa forma, coloque o valor lá também no catálogo. Eu não coloco, porque são muitas coisas, então assim, é difícil precificar tudo para colocar no catálogo. Mas se for início, que vocês trabalharem somente por enquanto, no início, unha natural, coloquem lá o valor e tudo, porque aí a pessoa já vê. Se for gente que está desinteressada,
já sai, pronto e acabou, tá? Facilitar a vida de vocês. Vocês não ficar perdendo tempo também com gente curiosa. Mas também não tratem mal, tá, gente? É uma coisa que eu falo que sempre, e eu prezo muito isso, a questão do atendimento profissional e cliente. Tem que ser com cordialidade, tem que ser com atenção, com carinho, tá? E com o máximo de clareza possível. Se vocês não fazem determinado tipo de trabalho, especifiquem antes da cliente chegar no espaço de vocês, tá? Para elas não ficarem com a impressão ruim de vocês, principalmente se for um primeiro contato de vocês com a cliente. Então, assim, o primeiro contato ele é de extrema importância. É o contato mais valioso. É o nosso primeiro agendamento, quando você conhece a cliente. É aí que vocês vão fazer o cartão de visita de vocês, tá? Então, assim, como eu disse, é um assunto... É um assunto muito complexo de falar. E é muito importante também falar para quem não tem muita... Como que eu posso dizer? Não tem muita prática nem habilidade com esse assunto, viu? Então, assim... Deixa eu ver aqui que eu separei algumas coisas aqui pra falar com vocês, então eu tenho que ir vendo. Tá. E outra coisa sobre como construir uma agenda, né? Gente, vocês têm que ver também os dias que vocês querem trabalhar, tá? Por exemplo, tem gente que tá começando agora e ainda trabalha com alguma outra coisa, tá? Então, até vocês sentirem o conforto e uma estabilidade de mexer somente com unha, separa os dias que vocês querem trabalhar. Por exemplo, eu quero atender de quinta a sábado, então disponibiliza esses dias para os clientes. Quando a cliente procurar, olha, eu tenho horário quinta, sexta e sábado, e aí ela pode, você tendo, né, a carteira ali liberada, ela pode escolher o horário. Olha, eu tenho um horário na parte da manhã entre 10 e meio-dia e na parte da tarde entre 2 e 5 horas, tá? Mas aí lembrando que vocês têm que conciliar o tempo de vocês. Se vocês ainda estão levando mais tempo para fazer um alongamento, e outra coisa, tempo de alongamento é muito complexo, tá? Isso aí vai de cada profissional, vai da técnica que você está usando. Por exemplo, uma francesa reversa demora mais tempo, então não se apeguem no tempo, tá? Não se apeguem no tempo, porque tempo não é sinônimo de qualidade. E em escolher qualidade e tempo, escolham a qualidade, gente, tá? Porque a cliente de vocês, elas vão voltar não pelo tempo, mas pela qualidade do serviço que vocês estão oferecendo, estão prestando no estabelecimento de vocês. Então, não se apeguem ao tempo, por favor, tá? Tem muita gente que fala, mas o máximo que você pode demorar para fazer um alongamento é 2 horas. Mas isso daí é de cada pessoa, é muito particular, tá? É muito particular, isso não é uma regra, tá? Claro que a gente fica ansioso, querendo que uma aplicação dure 2 horas, é perfeito, mas aí vai depender da cliente, da unha da cliente, do tamanho da unha, tá, gente? Controle de produto para na questão do tempo, ele faz muita diferença, porque você não gasta tanto tempo no lixamento, então ajuda demais. Então, assim, é um conjunto de fator que vai levar a um tempo, na otimização do tempo, tá? Então, pensem nisso. Mas não se esqueça, não foquem no tempo, foquem na qualidade. Então, assim, se você vai atender de quinta a sábado, eu vou começar, por exemplo, tô dando um exemplo, vou começar trabalhando somente com unhas naturais em formato quadrado. Então, ali, vocês já deixam bem especificados para os clientes, conversem com elas antes, tá? Porque uma conversa, um diálogo é de extrema importância antes do atendimento, tá? Para elas sentirem vocês e tudo, sejam, como que eu falo, além de ser cordial, educado, né? Não custa nada. Então, assim, se atentem a isso, tá, gente? A construção da agenda, ela vai muito além de fazer um agendamento, ir lá no caderninho e anotar a data e o horário que vocês vão atender, tá? E a questão do agendamento também, ele manda muito na questão da gestão do tempo. Então, assim, gente, a cliente chegou no espaço de vocês, já tem tudo preparado, já estejam lá só para sentar e fazer o procedimento. Isso conta muito. Por exemplo, se você marcar no espaço curto de tempo 2 clientes, vai
ajudar demais, porque aí no tempo que a primeira cliente foi embora, dá um tempinho de vocês limparem a mesa, organizar novamente o espaço e a cliente chegar e já começar o procedimento, tá? Então, assim, como eu falei no início, são dicas que eu estou passando para vocês, tá? Como eu falei, é um assunto complexo, cada um fala de um jeito, tem gente que usa o agendamento por planilha e tudo, mas assim, vai no tempo de vocês e na realidade de vocês, tá? Não se apeguem a muita coisa, não. Comece pelo simples e optem pelo básico, tá? Que vai funcionar. Como eu disse, é um conjunto de coisas que vai fazer o agendamento ali, a construção de uma agenda dar certo, tá? É um processo, como eu sempre falo aqui nas lives com vocês. Tudo é um processo. Então, assim, não tem uma fórmula, não tem uma regra, vai depender da necessidade, da realidade de vocês, o que vocês estão vivendo no momento. Então, assim, o que eu tô querendo falar aqui com vocês é isso, não tem uma fórmula. Então, o que eu quis passar foram algumas dicas, né, de como fazer, do que deu certo pra mim. Então, assim, façam isso, se atentam a isso, tá? E na hora do agendamento, não tentem agendar mais do que vocês conseguem, tá? Eu acho, assim, que para quem tá iniciando 2 clientes por dia, é muito bom, gente. E o faturamento fica bom também. Então, assim, optem por isso. Aí depois, eu consigo atender 2 clientes na parte da manhã, 2 na parte da tarde. E aí, automaticamente, vai melhorando o tempo de vocês, tá? Isso influencia muito na questão da melhora do tempo, que você vai pegando o jeito, você vai pegando alguma prática do que você pode fazer para otimizar o tempo. Por exemplo, eu sempre falo na questão de intercalar as mãos, não fazer uma mão primeiro, depois a outra mão. Isso ajuda bastante. E aí, quando você atende, né, que você aperta um pouco, mesmo que no início você se aperta um pouco para fazer mais clientes do que você programou, ajuda também, tá? Por mais que no início a gente passe por algumas dificuldades, mas assim, ajuda demais. Então, assim, é um processo que faz diferença lá no final, tá? E aí vai chegar no tempo que vocês vão atender, por exemplo, por dia umas 5, 6 clientes, porque nem todo dia é a aplicação que a gente atende, manutenção. Então, o tempo de manutenção ele é menor do que a aplicação. Mas aí vai depender muito se a pessoa vai trocar formato, vai trocar o alongamento. Então, assim, se atentem a isso. E antes de fazer o agendamento, gente, perguntem a cliente de vocês, porque tem gente que vai lá, faz um alongamento com você de uma unha natural quadrada. E aí, no dia da manutenção, ela quer uma encapsulada, só que ela não te avisou antes e você também não perguntou. Como que você vai fazer essa encapsulada, sendo que você não se programou para isso? Então, se programe antes, perguntem, olha, você tem intenção de fazer, qual que é a unha que você quer fazer? Porque aí isso vai ajudar vocês na questão da gestão do tempo, que faz muita diferença, né, na hora da construção da agenda de vocês. Então, tenham essa conversa com a cliente antes, façam façam bastante perguntas, né? Pergunta como que tá a unha, pede para mandar foto, porque aí se tiver qualquer coisa, vocês já se preparam para isso, né? Então, assim, como eu estou falando desde o início, não tem uma regra, não tem uma fórmula, isso vai depender muito. O que eu falei aqui é na questão da agenda, da importância, porque é dela que vocês vão tirar, vão ter noção do capital de vocês, de quanto vocês fizeram por mês, tá? Ai, gente, será que tá valendo eu fazer isso, eu trabalhar assim? Então, é pela agenda de vocês que vocês vão entender isso. E se vale a pena, eu não preciso nem dizer, né, gente? Claro que vale a pena, falando aqui da profissão, claro que vale a pena trabalhar com isso. Falando de início, muita gente fala, mas é difícil. Eu tenho muitas experiências de pessoas que falam comigo, eu já estou na área 2 anos, mas eu quero desistir, porque eu não consigo cliente, tudo. Então, assim, não desistam, tá? Na primeira, no primeiro choro, porque para quem tá iniciando, eu tô falando por mim, nossa, chorava demais, ela vai, meu Deus,
será que eu tô fazendo a coisa certa? Será? Então, assim, um processo lindo, porque depois que a gente passa por esse processo, a gente vê o resultado de tudo que foi feito antes. Então, assim, respeitem esse processo, tá? Falando aqui de agendamento, não deixem a desejar com a cliente, não deixem ela chegar e ficar te esperando, já estejam prontas, como eu falei aqui, já deixem tudo preparado somente para poder fazer o atendimento. Então, assim, é de extrema importância que vocês se organizem, tá? A questão do agendamento, ela começa desde quando a cliente entra em contato com a gente até nos 5 minutos antes ali dela chegar no estabelecimento. Então, assim, façam isso, não tenham medo, tá? De errar. No início, errar é normal, a gente erra. E tentem se atentar em não marcar 2 clientes num dia. Por exemplo, 2 procedimentos muito demorado, muito longo. Por exemplo, se você gasta 6 horas, 4 horas numa unha, vamos colocar aqui um formato, uma técnica difícil. Oi? Voltou. Travou, mas voltou. Por exemplo, se for uma francesa reversa, tentem marcar com o tempo, expliquem para elas que demora, o processo, né, dessa unha é mais trabalhoso, então ele demora mais, né, a questão do acabamento e tudo. E outra coisa, gente, antes de, por exemplo, comecei atendendo, um exemplo aqui que eu tô dando pra vocês, tá? Somente quadrada. Não tentem pular para uma outra coisa sem antes ter treinado, ter sentido como que é, né? Como que é ali na prática, em mesa fazer, tá? Porque faz muita diferença, principalmente quando a cliente acostuma com o tempo, com vocês, por exemplo, vocês gastam 2 horas. E aí muda, aí elas, nossa, mas demorou muito e tudo. E acaba que a gente peca nessa parte. Então, assim, o que eu tô falando com vocês aqui, como eu disse, não é uma regra, não tem uma fórmula. É o que eu penso, que eu uso pra mim e eu estou passando pra vocês, tá? Então, falando de planejamento mensal, né, que vocês vão ver ali no final do mês, quanto vocês faturaram, né, quanto que gastou também, se for o caso de fazer reposição de material e tudo. E falando de empresa, gente, separem um valor para vocês deixarem somente para investir na empresa. Isso é de extrema importância, tá? Compensa falar quanto tempo demora, tipo, explicar para cliente que pode levar mais de 3 horas? Sim, compensa, porque e tem que ser falado. Porque às vezes, gente, aí essa pergunta foi interessante, porque às vezes a cliente, ela coloca um tempo na cabeça dela lá, ela vai determinar um tempo lá. Eu tenho consulta 1 hora, então se eu for lá 11 horas vai dar tempo de eu fazer a unha, voltar para casa, me arrumar e ir pro médico 1 hora. Então, assim, perguntem por causa disso. Porque imagina a mulher ficar desesperada lá, né? Vai dar tempo, aí não dá tempo, né? Ela quer uma coisa que vai gastar mais tempo, que ela estaria saindo de lá 1 hora da tarde, e ela sendo que ela tem que estar no compromisso 1 hora da tarde. Então, faz diferença e é de extrema importância que vocês façam essa anamnese antes com a cliente, de marcar ou aplicação ou manutenção. Então, assim, se for um procedimento mais demorado, explica que vai demorar. E se ela tem um compromisso no dia perto do horário, que é melhor fazer outro dia ou fazer outra técnica, manter o que já tá lá. Se for uma unha quadrada natural, manter o natural e na próxima fazer com mais tempo, com tranquilidade. Então, assim, compensa demais, tá? É de extrema importância que vocês façam isso, tá? Não é, como que eu falo, não é só o que eu tô falando aqui, não é por alto, não, é uma coisa que é necessária, que tem que ser feito, tá, gente? E faz toda a diferença na imagem de vocês, na questão do profissionalismo. Então, assim, é importante e ajuda demais que vocês façam isso, tá? E como eu falei com vocês, é um assunto complexo, mas o que eu passei aqui pra vocês são coisas que eu uso no meu dia a dia e eu espero que tenham sanado a dúvidas de vocês, não tenham ficado dúvidas, tá?
apesar, né, de desde o início eu estar falando com vocês aqui, é um assunto complexo e difícil de falar por se tratar de ser muito pessoal, tá? Cada um faz de um jeito. Então, assim, o que eu passei aqui pra vocês foram coisas, experiências minhas, tá? Pra ajudar que vocês não passem por isso também. Então, é isso, gente. Não tem muito o que falar. É um assunto simples, tá? E rápido de falar. E falando sobre unhas, gente, eu queria saber se vocês já se inscreveram na jornada da design profissional, tá? Quem tá aqui no perfil que quer iniciar, é um conteúdo de extrema importância para vocês sentirem o negócio, como que é, como funciona, né? São assuntos que vão ser abordados, assim, de qualidade, tá? E o que eu estou falando, o que eu vou falar lá com vocês, são coisas que eu não aprendi e que eu quero passar para vocês baseado na minha experiência profissional. Então, assim, é um conteúdo de realidade, tá? Não é só, faz isso, assim, 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 não. Então, eu vou explicar tudo. Vocês vão ver, quem participar vai ver que é um conteúdo maravilhoso. A gente está oferecendo suporte, né, com apostila das aulas e tudo. Então, assim, não percam tempo. Se você não se inscreveu, o link tá na bio. É só clicar em inscrever. Super rápido, tá? Fácil. Não vai tomar muito tempo de vocês. Como eu falo, qualquer coisa, se você não recebeu o e-mail lá para confirmação da inscrição, vocês podem dar uma olhada lá na caixa de spam, que às vezes acontece isso. Pode adicionar o meu e-mail lá como contato de vocês, porque aí, se chegar novos e-mails, vocês vão receber em primeira mão, para não ter que ficar sempre olhando na caixa de spam. Então, assim, não percam tempo, se inscrevam, porque, assim, foi planejado e vai ser feito com muito carinho para vocês, para ajudar vocês, né, na questão de informação, de conteúdo, né, de como ser uma design profissional. E eu vou falar tudo e de desmistificar muita coisa, tá? Então, assim, não percam tempo. Façam a inscrição de vocês. Como eu falei, o link tá na bio, tá? É super rápido e fácil, né? Tem o grupo do WhatsApp. Tem uma pesquisa lá que é muito interessante que vocês respondam para eu ver se eu consigo adicionar algum assunto, tá? Para ajudar vocês. Então, assim, é uma ajuda que eu quero dar para vocês, tá? Que eu não tive no meu início e que é de extrema importância, tem um valor muito grande, tanto como que eu falo, de conhecimento, quanto de carinho mesmo com vocês, tá? Então, gente, não vou estender muito essa live hoje, porque, assim, é um assunto, como eu falei, complexo e rápido de ser falado, não tem uma fórmula, tá, gente? Então, assim, se atentem na necessidade de vocês e na realidade de vocês, tá? E usem tudo que eu deixei aqui para vocês hoje, tá? Porque são coisas que funcionou para mim e que eu gostaria que funcionasse para vocês também. Mas aí vocês vão saber somente na prática. Como eu disse, não tem uma fórmula. Então, na prática ali que vocês vão entender, vão sentir como é o negócio de vocês, como é a empresa de vocês, tá, gente? Como eu sempre falo aqui na live, a nossa mesa é a nossa empresa, é de lá que nós tiramos o nosso ganha-pão. E a agenda, né, a construção da nossa agenda é o braço direito da empresa. Então, não façam pouco caso da agenda de vocês, tá? Tratem ela com muito carinho e respeito. Então, se planejem, tá? A dica de ouro que eu quero deixar para vocês. Planejamento é tudo. Então, não deixem de se planejar, tá? Porque faz toda diferença. Toda diferença. Vai, assim, interferir em muita coisa para vocês, né? Principalmente no final do mês, para vocês sentirem como que foi. E daí, do processo do início até, né? Vocês chegarem lá em cima, lá no topo, que todas vocês vão chegar, vocês vão ver e vai mudando de acordo com a necessidade de cada um de vocês. Por isso que eu falo sempre que não tem uma fórmula e nenhuma regra. O que eu passei aqui hoje é uma amostra do que eu fiz e que funcionou pra mim, tá bom? Então, gente, o assunto de hoje é esse.
Eu tava sentindo falta dessas lives de terça-feira, né? Até porque são dias assim que não é somente falar sobre o assunto da live, é mais um bate-papo com vocês e eu espero ter ajudado vocês, tá? E eu espero vocês na próxima live, tá? E até a próxima. E lembrando, gente, não se esqueçam de se inscrever na jornada da Ney Design Profissional. Eu espero vocês, tá? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.